Se você acha que aplicar o Kanban dentro da sua empresa significa você criar quadros para cada projeto ou iniciativa, onde você vai ter 3 colunas, uma chamada To Do, que seria aquilo que eu vou fazer, Doing, aquilo que eu estou fazendo, e Done, aquilo que eu já finalizei, fica nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho mais. Play! Kanban. A palavra Kanban significa cartão. Esse processo de cartão, essa utilização de cartão dentro dos processos das empresas e tudo mais, ele começou lá atrás, no processo da Toyota, que em japonês se fala Toyota, e que também foi incrementado ali e utilizado bastante no processo Just in Time, que seria todo o processo ali que foi aplicado ali pela Toyota. Algumas pessoas confundem muito esse processo da Toyota com o processo do David Anderson. O David Anderson, ele criou o processo do Kanban, criou a metodologia Kanban para desenvolvimento de software. Algumas inovações ele trouxe e outras, obviamente, ele já trouxe inspirado de outros locais. Um exemplo disso é o Lean. Muito do processo que existe hoje no Kanban é claramente trazido do Lean, assim como o próprio nome Kanban, que veio lá da Toyota, lá dos anos 50 mais ou menos. Então vamos lá. O processo do David Anderson, ele criou lá uma metodologia, tá? Para que a gente facilite a visualização de todo o processo, toda a cadeia de processo que você trabalha na sua empresa. Isso faz com que fique mais fácil de entender quais são os processos que existem dentro da empresa, além daquilo que pode ser melhorado. Quando eu falo melhorado, significa o quê? Significa dizer que pode ser refeito, que o processo pode ser retirado ou que pode ser adicionado a algum processo. Isso faz com que todos os processos facilitem, vamos dizer assim, eles sejam refinados no seu processo de aplicação e tudo mais. Um dos pontos ali que a gente vai trazer aqui com a técnica do Kanban, a metodologia do Kanban do David Anderson, a gente tem, dentre outras coisas, os princípios e as práticas. Os princípios do Kanban do David Anderson são: comece pelo que você já faz, ou seja, pegue tudo o que você já faz hoje, pegue os processos da sua empresa e coloque ele num quadro. Faça a organização de forma tal que todos os passos da sua empresa eles fiquem visíveis dentro de um quadro, tá? E aí, com esses processos visíveis, o seu card, que seria uma atividade, uma tarefa, alguma coisa nesse sentido, ele vai começar a trafegar por dentro de todos os passos que existem dentro do quadro Kanban, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo princípio: respeite a estrutura atual, papéis, responsabilidades e cargos. Então, a ideia do David Anderson é que você continue fazendo tudo aquilo que você já faz hoje para poder, e depois aplicar o Kanban, obviamente, para poder você sentir qual foi a diferença do antes e do depois. Eu posso concordar, posso discordar nesse ponto, mas esse é um dos princípios que o David Anderson trouxe para dentro da metodologia dele, tá? Outro ponto aqui do princípio: incentive atos de liderança em todos os níveis organizacionais. O que significa isso? Quer dizer que as pessoas não precisam ficar esperando ali algum chefe, alguém de cargo maior ali, uma liderança formal, vamos dizer assim. As pessoas não ficam esperando ali essas lideranças e tudo mais falarem para elas: olha, faça isso, faça aquilo outro. Cara, somos todos seres pensadores, somos todos seres que conseguem raciocinar. Logo, e obviamente, as pessoas vão conseguir entender aquilo que está acontecendo dentro do processo e tudo mais, e com a visualização do próprio Kanban vai ficar muito mais claro quais são os passos que antecedem a etapa da pessoa e quais que são aqueles que acabam acontecendo depois, ocorrendo depois. Com isso, a ideia é que, com as pessoas visualizando todos os processos, elas consigam, inclusive, tomar decisões ali dentro dos seus papéis e tudo mais, tá? Novamente, tem que manter a estrutura atual, respeitando os papéis, responsabilidades e cargos que existem hoje, tá? O outro ponto: busque mudanças incrementais. O quarto e último ponto dos princípios do Kanban é que você tem que melhorar ali os seus processos e tudo mais. Você não precisa sair de um processo X, onde estava tudo estruturado, joga tudo fora e começa um processo Y que, enfim, não teria nada a ver com o processo anterior. Não, a ideia é que você pegue os processos que já existem hoje, você vai trabalhar em cima desses processos. Fazendo o quê? Fazendo pequenas mudanças e indo melhorando aos poucos, tá? A ideia do David Anderson é justamente aplicar esse processo. Dito isso, agora a gente vai falar sobre as práticas do Kanban. Essa é a parte que eu mais gosto do Kanban, tá? É a parte que realmente eu sinto que daria para
incrementar e para ajudar, inclusive, outros frameworks, outras metodologias e tudo mais dentro da agilidade, tá? Então vamos lá. O primeiro de tudo, a primeira prática de todas, visualize as etapas do seu trabalho. Então se você visualiza todas as etapas do seu trabalho, você consegue entender melhor. Até falei anteriormente, né, durante esse mesmo vídeo aqui, sobre visualizar as etapas do trabalho, mas ele quis enfatizar essa questão, tá? Cara, essa é uma etapa que precisa ser aplicada, que realmente faz toda a diferença quando você está trabalhando, principalmente em projetos complexos. E projetos complexos, não existe nenhum software, ou a maioria dos softwares são softwares complexos, são processos complexos. Então você precisa visualizar todas essas etapas, tá? O software, o desenvolvimento de software por si só já é um processo complexo. Um outro ponto, limite o seu trabalho em progresso. Obviamente, limitar o seu trabalho em progresso significa o quê? Limitar em cada uma das etapas que você está executando. É também conhecido como WIP, que seria um Work in Progress. Então a gente vai trabalhar limitando esses processos de Work in Progress. E qual que é o ganho disso? O ganho é que você vai ter um maior foco. Você não vai começar a trabalhar em 10 coisas ao mesmo tempo, 5 coisas ao mesmo tempo, e de repente você acaba gastando 1 mês, 2 meses e você não entregou nada. A ideia é que você seja forçado, efetivamente, a trabalhar em poucas atividades e você entregar mais atividades. Esse é o outro ponto. A terceira prática do Kanban seria: torne as políticas explícitas. As políticas de quê? As políticas são as políticas de cada uma das etapas do seu processo. Então, cada uma das etapas do seu processo exige um pré-requisito e exige que você entregue alguma coisa para a próxima área e dar continuidade ao trabalho. Sendo assim, existem as políticas. A política seria uma espécie de controle de qualidade ao longo de toda a sua cadeia de processo que você vai executando, onde seu card vai andando ali dentro do seu quadro, tá? Então essa é a ideia. Então, por exemplo, para eu fabricar um pneu, necessariamente eu preciso de borracha. Então eu não consigo fabricar um pneu sem uma borracha. Então eu teria nos pré-requisitos ou nas etapas anteriores à fabricação do pneu em si, eu teria a aquisição da borracha, por exemplo. Assim como, enfim, colocação do arame, a disponibilidade do arame e tudo mais que tem dentro do pneu lá dos automóveis e tudo mais, tá? E isso vai ser aplicado para cada uma das etapas de fabricação do pneu. O próximo princípio, a gente vai falar sobre implemente mecanismo de feedback. O que significa isso? Que para cada processo que você executa, existem oportunidades sempre de melhorar. E por que sempre vai ter oportunidade de melhorar? Porque como você tem várias etapas e cada vez que você altera e melhora uma etapa aqui, às vezes essa melhoria acaba impactando um outro processo que vai ser executado lá na frente. E por isso que a gente fala, às vezes um processo vai deixar de existir, às vezes um processo vai ser melhorado aqui simplesmente, ou às vezes a gente vai até incrementar um processo, tá? E a gente incrementando o processo, normalmente a gente quer, por quê? Porque a gente quer aumentar a qualidade e por aí vai. Obviamente tem uma série de questões que precisam ser discutidas para poder incrementar esse processo, porque o custo normalmente vai ser mais alto. Ou então, o incrementar o processo seria o quê? A gente fazia uma etapa do processo como um todo e a gente não sabia, ou então não estava mapeado e por aí vai. Ou seja, o processo já existia, aquela atividade já era executada, porém não estava explícito dentro do quadro Kanban, tá? E o mecanismo de feedback seria justamente para poder a gente sair melhorando esses processos. Por último seria, melhore colaborativamente os seus processos, utilizando métodos e modelos científicos. Para quê? Para que a gente possa analisar todos os processos que a gente está executando e sair melhorando, beleza? Então, esse é o ponto aqui que eu queria trazer para vocês sobre o Kanban. Existe também uma prática que faz com que as pessoas implementem um método puxado, tá? O que significa isso? Imagina, visualiza ali um quadro que tenha 10 etapas, por exemplo, 5 etapas. Vamos supor que existem 3 atividades na última etapa, 2 atividades na penúltima, 1 atividade na antepenúltima e por aí vai. A ideia é que você não traga novas atividades, novos processos para dentro da sua parte aqui e comece a trabalhar em cima dele. A ideia é que você se concentre e tente acabar aquilo que já estava na boca do gol ali para ser entregue. Então, isso é um processo puxado. Isso vai fazer com que as suas entregas aumentem. E até tem uma frase que o pessoal fala muito no mundo Kanban, que seria: vamos parar de fazer iniciativas e vamos começar a fazer acabativas, que seria justamente a gente começar a acabar aquilo que a gente já começou, ou seja, aquilo que foi iniciado lá atrás,
Se a gente já se comprometeu, cara, vamos acabar, vamos entregar primeiro aquilo que já está na boca do gol e depois eu começo a puxar e trabalhar em cima daquelas atividades que já estão ali no meio do processo, por aí vai, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer um pouco para vocês, essas ideias e tudo mais. Eu queria que você curtisse, comentasse e seguisse a gente, seja no YouTube, seja no Instagram, ou seja, no próprio LinkedIn, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, tchau!